Oi pessoal, nessa aula nós vamos continuar o nosso detalhamento de forro, fazendo o detalhamento das sancas. Para começar a trabalhar com esses detalhamentos, o que eu preciso fazer? Eu preciso ampliar a escala dessa sanca aqui, para que eu consiga ter um detalhamento maior, uma visualização melhor, na verdade. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um círculo, ó, círculo. Posiciono esse círculo aqui, tá? Posso puxar uma outra indicação, um outro layer aqui para indicação desse corte. Então, eu tenho aqui um layer Indidet, que é indicação de detalhamento. É esse layer que eu vou utilizar para isso, tá? Puxo isso aqui, onde eu vou ter esse detalhamento, e posso puxar isso também aqui no final. Aqui até a gente não fez, ó, vou fazer desse lado de cá. Tem que ter essa mesma fuga, a gente fez de um lado, não fez de outro. Então, eu posso copiar esse mesmo círculo aqui, CO, passo ele para cá, e indico que aqui eu tenho mais um detalhe, tá? O que eu fiz? Depois que eu indiquei esse detalhe aqui, na verdade já tinha feito isso antes, eu puxei esse detalhe para cá. Então, quando eu puxei esse detalhe para cá, eu já defini, ó, o que é um forro de gesso branco e esse aqui que é um forro de gesso vermelho, com a especificação que eu já tinha colocado lá no corte. Aqui a gente pode perceber que a gente está trabalhando numa escala muito maior, que é a escala 1:10. Por isso que os textos eles ficam menores, tá? Quanto maior a escala, ó, aqui a gente está trabalhando na 1:50, o texto está grande. Aqui a gente está trabalhando na 1:10, então o texto está bem menor. Esses textos eles têm que ser compatíveis com o tamanho da escala. O próximo passo no detalhamento é cotar essas sancas. Então, aquelas medidas que a gente tinha colocado aqui, a gente tem que colocar. Eu estou cotando aqui com uma escala 1:10, tá? Então, todas as minhas cotas aqui, elas estão configuradas para 1:10. A configuração de cotas, na verdade, ela é sempre feita aqui em Dimensions, e aqui eu configuro, se eu quiser criar uma nova, clico em New, se eu quiser modificar uma cota existente, clico aqui em Modify. Então, aqui eu coloco o tamanho de texto, a altura do texto aqui está 0.02, tá? Os símbolos, as linhas, então a maioria já sabe como configurar esse tipo de cota, tá? Aqui a gente está vendo o que a gente vai cotar. Então, eu cotei a altura da sanca e eu cotei a altura que sobra, tá? Agora, eu vou cotar a distância entre a sanca e esse acabamento aqui, que é de 10 centímetros. E assim, o gesseiro, ele já vai saber qual é a altura da sanca que ele tem que fazer, quanto que ele tem que deixar de espaço aqui para embutir a iluminação, tá? E até se eu quiser, eu posso deixar aqui mais uma cota, que é essa cota aqui da altura do outro forro, né? Do forro mais simples, até a minha laje. No outro detalhe, a gente também faz a cotagem aqui da fuga. Então, eu coto a fuga aqui, que tem 3 centímetros, coto a fuga aqui, que também tem 3. Então, sai um pouquinho aqui. E coto a distância final da laje até o meu forro de gesso, tá? Então, essas informações o gesseiro precisa ter para poder fazer a execução desse forrinho de gesso, tá? Eu coloco aqui que é um forro de gesso branco, aqui eu tenho uma diferenciação, eu tenho forro de gesso vermelho, então eu coloco essas especificações. Se aqui eu quiser colocar que eu tenho forro de gesso branco também, eu posso só copiar essa informação daqui, que já está pronto, ó, porque aqui eu também tenho um forro de gesso branco. Então, sempre procurando posicionar isso da forma, ó, vou dar um stretch aqui, S, Enter, vou posicionar isso daqui de uma forma que fique mais fácil a minha leitura. Então, se eu estou colocando a leitura do meu projeto toda mais para cá, então eu vou trazer isso para cá, para que fique fácil de visualizar esse detalhamento aqui.
Nessa aula nós vimos como fazer o detalhamento da sanca de gesso e também da fuga, e assim nós encerramos esse módulo de detalhamento de forro, tá? Nas próximas aulas, mais para o finalzinho, a gente vai ver ainda como trabalhar com as escalas, então não se preocupem que a gente fez aqui em escala 1 para 10, a gente vai colocar isso na escala mais adiante.